Olá, boa noite. Instalação da chaminé do conclave marca o início da espera pela escolha do novo pontífice da Igreja. Celebração na Basílica Vaticana reúne igrejas orientais e relembra ensinamentos e legado do Papa Francisco. Vaticano divulga entrevista inédita de Francisco com abordagem à missão do apóstolo Pedro. Coragem no altar. A história do padre que enfrenta o câncer sem abandonar a missão. O intercessor de quem sofre com o câncer. Conheça a história de São Peregrino. Encontros com o Papa Francisco deixam inspirações profundas na vida de brasileiros. 3 mineiros beatificados por Francisco despertam no Brasil uma renovação do espírito cristão. Tradicional canção de consagração a Nossa Senhora celebra meio século de fé. O Canção Nova Notícias está começando. Informação com verdade, fé e compromisso. O Vaticano divulgou hoje uma entrevista inédita do Papa Francisco com abordagem à missão do apóstolo Pedro. Às vésperas do conclave, o legado do pontífice serve de inspiração para os cardeais reunidos em Roma, que terão a missão de escolher o novo Papa. As informações com Rodrigo Luiz, um de nossos correspondentes em Roma. E enquanto o conclave não começa, os cardeais participam das congregações gerais na Sala Paulo VI. Hoje foi a 8ª reunião. Mais de 180 cardeais estavam presentes, incluindo mais de 120 eleitores. A reunião contou com discursos de 25 cardeais. Entre os temas abordados, a evangelização, que esteve no coração do pontificado do Papa Francisco. Uma igreja de comunhão fraterna e evangelizadora que soube falar aos jovens. Os cardeais apresentaram a realidade das igrejas do Oriente, marcadas por sofrimento e, ao mesmo tempo, um forte testemunho de fé. Várias intervenções destacaram a urgência de evangelizar de forma eficaz todos os níveis da vida eclesial, das paróquias à cúria, recordando que o testemunho do amor mútuo é o primeiro anúncio, como recorda o Evangelho. Alguns elementos de contra-testemunho, como abuso sexual e escândalos financeiros, também foram lembrados. De acordo com a sala de imprensa do Vaticano, essas questões foram abordadas como uma ferida que deve ser mantida aberta para que a conscientização sobre o problema permaneça viva e caminhos concretos para sua cura possam ser identificados. Entre outros temas que emergiram, a centralidade da liturgia, a importância do direito canônico e o valor da sinodalidade, expresso em sua relação com a missão, a colegialidade e a superação do secularismo. Para finalizar, teve uma reflexão sobre a continuidade entre os pontificados de João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, bem como sobre o papel da Eucaristia, também na missão evangelizadora da Igreja. E no Vaticano foram instaladas hoje as chaminés no telhado da Capela Sistina. A partir da fumaça branca ou preta, o mundo saberá se a Igreja tem ou não um novo Papa. O céu azul de Roma e do Vaticano está se preparando para a coluna de fumaça que subirá da Capela Sistina nos próximos dias. Bombeiros do Vaticano fizeram hoje a instalação da chaminé, que anunciará ao mundo a escolha do novo Papa. Me sinto bem. Esta freira italiana disse estar esperançosa de que o Espírito Santo ilumine os cardeais. Para ela, por mais que haja muita humanidade entre os prelados, o que é certo é que o bem sempre vence, completou a religiosa. Jesus Cristo. Os bombeiros fixaram o cano cor de ferrugem no telhado de terracota da capela construída no século XV. A chaminé pode ser vista da Praça de São Pedro. Milhares de pessoas devem se reunir durante o conclave para acompanhar a escolha do novo pontífice. A chaminé é conectada a 2 fornos que ficam dentro da Capela Sistina. Um de 1939, onde são queimadas todas as cédulas usadas pelos cardeais para votar. E outro forno mais moderno, de 2005, de onde vai sair a fumaça na cor preta, indicando que a eleição ainda não aconteceu. Ou a fumaça branca, que comunica a eleição do novo Papa.
Antigamente, a fumaça preta era produzida com palha molhada e a fumaça branca com palha seca. Atualmente, são usados produtos químicos, até mesmo para dar mais clareza às cores. E a fumaça branca é acompanhada do som dos sinos. Siamo emozionati perché Ricardo e a família estão animados pela espera do resultado. Ele disse torcer para que seja rápido e assim possa ver a fumaça branca o quanto antes. subito la fumata bianca. A fumaça branca anunciará que o Papa número 267 foi eleito, enquanto a fumaça preta significará que a decisão ainda não foi tomada. Desde que o Papa Francisco voltou para os braços de Deus, os cardeais vivem a congregação geral sobre o conclave e os caminhos da igreja. Ma non è solo la responsabilità nostra. Para o cardeal Fernando Filoni, a responsabilidade não é só dos cardeais. De acordo com ele, toda a igreja está esperando e, portanto, é uma responsabilidade compartilhada, expressa por algumas pessoas. Neste caso, os cardeais, porque essa é a lei da igreja. Che questa è la legge della Chiesa. E outro assunto que a gente destaca é a entrevista inédita do Papa Francisco, divulgada hoje pela Santa Sé. A conversa com uma TV católica com sede nos Estados Unidos aconteceu na Casa Santa Marta em 2021. Francisco falou sobre as passagens bíblicas dos diálogos entre Jesus e seu discípulo Pedro. Destacou aspectos da vida de Jesus, apontou que Jesus sempre chama seus sacerdotes do povo, do meio do povo. Por isso, o pastor deve estar com as ovelhas. Ao responder sobre como se sentia ao assumir o lugar de Pedro, Papa Francisco afirmou que, apesar das infidelidades dele, porque era um pecador como Pedro, não se sentia abandonado por Jesus. E voltando aqui para a Basílica São Pedro, hoje aconteceu o 7º dia da novena em sufrágio da alma do Papa Francisco. A celebração foi presidida pelo cardeal Cláudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. No canto, a expressão marcante da presença das igrejas orientais na celebração do 7º dia do novenário pela alma do Papa Francisco. O celebrante, cardeal Cláudio Gugerotti, lembrou que há alguns dias orávamos sobre o corpo de Francisco e proclamávamos nossa fé inabalável na ressurreição dos mortos. La risurrezione, infatti, A ressurreição, de fato, nos lembra o cardeal, não é um fenômeno intrínseco à natureza humana. É Deus quem nos ressuscita através do seu Espírito, completou. A liturgia, animada pelas igrejas orientais católicas, testemunha a riqueza de sua experiência de fé e o grito de seu sofrimento, oferecido pelo descanso eterno do falecido pontífice. noi diciamo grazie. A eles agradecemos por aceitar e enriquecer a catolicidade da Igreja, comentou o celebrante, com a variedade de suas experiências, de suas culturas, mas acima de tudo, de sua riquíssima espiritualidade. De acordo com o cardeal, no passado, os católicos orientais concordaram em aderir à plena comunhão com o sucessor do apóstolo Pedro, e em nome desta união, que eles testemunharam muitas vezes com sangue ou perseguição sua fé. Reduzidos em número e de força, mas não na fé, precisamente pelas guerras e pela intolerância, esses nossos irmãos permanecem agarrados a um senso de catolicidade que não exclui, mas implica o reconhecimento de sua especificidade. Nello scorrere della storia, No fluxo da história, eles eram pouco compreendidos por nós ocidentais. Os julgamos e decidimos o que eles, descendentes de apóstolos e mártires, acreditavam ser ou não fiel à teologia autêntica. Lembrou o cardeal, que citou o ensinamento do Papa Francisco, amar a diversidade e a riqueza da expressão de tudo que é humano, e disse acreditar que o Papa se alegraria ao ver todos juntos na oração por ele e pela intercessão dele. Ao final, convidou os cardeais que daqui a alguns dias escolherão um novo Papa a rezarem juntos ao Espírito Santo. vieni, luce vera. Vieni, vita eterna. Este conclave é já ele um sinal de esperança para o mundo, esperança obviamente para a Igreja que o gera, que o acompanha com a sua oração.
São essas nossas informações para deixar você por dentro do conclave. Rodrigo Luiz para o Canção Nova Notícias, direto do coração da igreja. Na Terra Santa, a vitória coletiva após um esforço incansável dos bombeiros que conseguiram apagar os focos de incêndio nos arredores de Jerusalém. Temperaturas altas e ventos fortes espalharam as chamas do incêndio florestal que atinge os arredores de Jerusalém. Mais de 7.000 moradores de 3 comunidades foram retirados de suas casas, de acordo com a polícia. 13 pessoas ficaram feridas e não há relatos de mortes. A principal rodovia que liga Tel Aviv a Jerusalém foi parcialmente fechada. O incêndio começou no Dia da Memória de Israel, em homenagem dos soldados mortos. O país se preparava para comemorar os 77 anos da independência e muitos eventos foram cancelados. A polícia prendeu um homem acusado de atear fogo em uma área de mata, poucas horas após o início dos focos. O Hamas tem incentivado palestinos a queimar tudo o que puderem, bosques, florestas e casas de colonos como vingança pela devastação de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que a Itália e Croácia enviaram 3 aviões de combate a incêndios. Israel também apelou à Grécia, Chipre e Bulgária, informou o ministro das Relações Exteriores. Imagens dos aviões-tanques apagando fogo na área de Latrum, perto de Jerusalém, correram o mundo e revelaram hectares de terra queimada e fumaça subindo sobre as colinas da Terra Santa. Linhas de combate foram formadas por veículos de engenharia contra incêndios, para evitar que o fogo se alastre para novas comunidades. Olá, boa noite. Sábado de friaca no sul e de muita chuva na Bahia. O alerta de tempestade se estende por todo o leste baiano. A previsão indica volumes que podem chegar a 400 milímetros até domingo, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra, como é possível ver aqui nas imagens do mapa. A situação é crítica em Camaçari, próxima à divisa com Sergipe. Nesta região, o nível de alerta é extremo. Essa condição severa no litoral nordestino é consequência de uma frente fria que se formou na altura do Espírito Santo e agora avança lentamente para o nordeste brasileiro, mantendo o tempo instável, principalmente nas áreas costeiras. O norte do país também segue carregado. No Amazonas e pelo estado de Roraima, previsão de chuva forte ao longo do fim de semana. No Rio Grande do Sul, até a região central de Minas, passando por Goiás, chegando até o Mato Grosso, é de tempo firme e ensolarado. As capitais com as maiores temperaturas são 32 graus em Palmas, no Tocantins, e 31 em São Luís. Agora as mínimas ficam por conta de Porto Alegre, com 16, 15 no Rio de Janeiro e 13 em Vitória, no Espírito Santo. O domingo segue de tempo firme no sul e no sudeste, com manhãs amenas e temperaturas em elevação à tarde. Pode chover de forma isolada no litoral do Espírito Santo e em regiões serranas do país. No centro-oeste, o tempo segue seco na maior parte da região, com pancadas de chuva previstas apenas para áreas do norte e oeste do Mato Grosso e também aqui no Mato Grosso do Sul e no leste de Goiás. A frente fria se afasta do litoral e por lá o domingo no Nordeste é quente e pode chover fraco em Sergipe, Alagoas e ao norte do Maranhão. Dia abafado e com pancadas que podem ocorrer em vários momentos, com risco de trovoada para Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Após o intervalo, os preparativos para a celebração dos 24 anos da Canção Nova em Brasília. E você vai conhecer a história do santo que inspira milhares de pessoas a manter esperança durante o tratamento contra o câncer. Começa amanhã em Brasília a festa pelos 24 anos da Missão Canção Nova no Distrito Federal. Vamos então falar com a repórter Gabriela Matos, que está no local do evento e conta como estão os preparativos e a expectativa para esse grande momento de celebração. Ô Gabriela, boa noite para você.
Boa noite, Reinaldo, tudo bem? Nós estamos aqui acompanhando os preparativos do aniversário que esse ano tem o tema Alegres na Esperança. Veremos o Senhor, uma verdadeira inspiração para esse momento de alegria, fé e comunhão. A estrutura já está quase toda pronta e a equipe segue nos ajustes dos últimos detalhes para ver esse pessoal que vem para celebrar com a gente. Quem está comigo aqui agora é o Tito, que é missionário da Canção Nova e um dos responsáveis pela organização do evento. Boa noite, Tito, bem-vindo, obrigada pela sua atenção. Foram meses de trabalho até aqui, né? E o que o público pode esperar desta edição do maior evento da Canção Nova em Brasília? Boa noite, Gabi, boa noite, família Canção Nova. É uma grande alegria, né, celebrar 24 anos da Canção Nova aqui em Brasília, no coração do Brasil. E nós trazemos esse tema, Alegres na Esperança, veremos o Senhor. Então, todos aqueles que vierem participar conosco dessa festa linda, que foi muito preparada, foram um mês de preparação, foram muitas batalhas, mas também tivemos muitas vitórias. Então, quem vier para cá vai ver o grande mover do Espírito Santo. Porque nós trouxemos nesse tema, Alegres na Esperança, veremos o Senhor, de preparar esse povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Aquilo que o nosso pai fundador, Padre Jonas, sempre nos ensinou. Estar preparados e também preparar. Então, todas as pregações, adoração, Santa Missa, shows, tudo terá essa entrega, né, esse momento de falar dessa segunda vinda de Jesus, de preparar, de fato, estarmos preparados para essa segunda volta de Jesus. E por falar em pregações, shows, quem que o público vai encontrar aqui? Teremos aqui o Padre Roger Luiz, Padre Edmilson Lopes, Padre o Edson Chartuni, a Bruna Marta, Juninho Cassimiro e o Frei Gilson. Então, toda a comunidade também Canção Nova aqui de Brasília estará presente também para celebrarmos em grande júbilo os 24 anos da Canção Nova aqui em Brasília. Obrigada, Tito, obrigada pela sua atenção. Olha, quem ainda não adquiriu o ingresso, está disponível no simpla.com.br, R$30 o dia. Pode ir lá. Lembrando que a nossa programação amanhã começa a partir de 2 horas da tarde e no domingo, 7h30 da manhã. Reinaldo, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, boa noite para vocês aí. Que festa bonita de preparação para os 24 anos da Canção Nova em Brasília. Olha, um sacerdote do Distrito Federal tem dado um exemplo diário de fé, força e dedicação. Há 3 anos, o padre Lucas, da cidade de Samambaia, no Distrito Federal, convive com o diagnóstico de um câncer linfático e enfrenta o tratamento sem abrir mão de sua missão: celebrar missas, ministrar cursos e inspirar fiéis com coragem e esperança. O diagnóstico veio após a investigação de sintomas incomuns. Eu estava muito cansado, mas era um cansaço além do que eu já estava acostumado. E aí também tinha alguns sintomas, foi tipo aparecendo uma febre, eu fui sentindo, eu ficava febril sempre, com muita frequência, suava muito. Esse tipo de câncer se origina nos órgãos do sistema linfático, como pescoço, axilas, virilha, tórax e abdômen. Um linfoma de Hodgkin, ele já está até um pouco já avançado aí nas axilas, principalmente na região das axilas. O sacerdote ordenado em Brasília é pároco da Igreja Jesus de Nazaré, em Samambaia Sul, no Distrito Federal. Mesmo durante a enfermidade, o padre Lucas manteve todas as atividades e recebeu o apoio da comunidade. No complexo tratamento médico que enfrenta, já atravessou diversas fases e protocolos. Recentemente, teve que lidar com outro desafio, um tumor no mediastino, região do tórax que abriga órgãos vitais. Eu não queria que nada mudasse na minha rotina, independente do grau da doença, independente do prognóstico, independente de como fosse, eu não queria mudar absolutamente nada na minha rotina. E é assim que o padre Lucas tem enfrentado a doença. Mesmo enfermo, como guerreiro, mantém viva a esperança, a fé e, sobretudo, a decisão de confiar, dia após dia, na providência, na graça e na soberania de Deus sobre a vida. O que tem, assim, eu digo que tem me mantido é a graça de Deus e o povo da minha comunidade, que como família mesmo me assumiu. Boa parte do tratamento é particular, com custos mensais que ultrapassam R$80 mil. A comunidade mantém uma arrecadação no portal Vaquinha, com K, campanha pelo tratamento do padre Lucas. Os enfermos também digam, eu sou guerreiro. Que belo exemplo de fé.
Olha, no próximo domingo, a igreja recorda São Peregrino, conhecido como protetor contra o câncer. Em São Paulo, uma igreja dedicada ao santo se destaca como lugar de oração e esperança. E não faltam testemunhos de quem enfrentou o câncer e encontrou força e cura pela fé. Peregrino nasceu na Itália em 1265. Viveu anos contrário ao Papa. Ao se converter, tornou-se religioso da Ordem dos Servos de Maria. Arrependido pela vida de pecado, castigava seu corpo e dormia todas as noites no chão. Uma vez na Ordem dos Servos de Maria, ele começa a viver uma vida muito austera, de muita penitência, até mesmo recordando aquilo que tinha sido a sua vida precedente, pedindo perdão a Deus através da penitência. É por conta desta vida de penitência que ele desenvolve a chaga na perna. Em oração, diante do Jesus crucificado, o religioso peregrino pediu a cura para a chaga em sua perna, que sofreria amputação. E ele adormece e sonha que Jesus se desprende da cruz, lhe toca a perna e a perna está curada. E grande surpresa, no outro dia pela manhã, então, quando o médico vem para fazer a amputação da perna, estamos falando do século 14, né? Não ia ser uma amputação muito fácil, ele percebe que a perna está curada. E a partir desse momento é onde ele começa a ser invocado justamente como protetor contra o mal do câncer. Ao conhecer a história de São Peregrino, Dona Selma veio à paróquia dedicada a ele na capital paulista. Acometida pelo câncer de mama, encontrou forças para o tratamento com a fé na intercessão do santo protetor contra a doença. Tinha caído todo o cabelo, aí comecei a vir. O pároco era o Frei Rinaldo Stecanella. Eu lembro muito bem que na hora de receber a comunhão, aquela fila no corredor da paróquia, eu chorando muito, ele olhou para mim e falou assim: a senhora tem fé? Nunca tinha visto ele. Eu falei: tenho. Aí eu olhei assim para cima, para Nosso Senhor. E daquele tempo para cá, né, eu vim e venho todo dia 4. No próximo dia 4 de maio, a igreja celebra o Dia do Santo. E a paróquia de Nossa Senhora das Dores e São Peregrino espera receber muitos testemunhos de cura. Hoje, Selma faz parte da equipe de acolhida e sempre traz uma mensagem de esperança para quem entra na igreja e passa pela mesma doença que ela já enfrentou. Acredita, força, coragem, é difícil? Com fé e força a gente consegue, né? Daqui a pouco, a força da fé na canção de consagração a Nossa Senhora. E mineiros beatificados pelo Papa Francisco inspiram cristãos a viverem o Evangelho com coragem. O pontificado de Francisco deixou para Minas Gerais um legado de fé e reconhecimento. 3 mineiros foram beatificados nesse período. A história de cada um deles você confere agora na reportagem de Monize Amorim e Daniel Camargo. A última mineira a ser reconhecida como beata no pontificado do Papa Francisco foi Isabel Mirade Campos. A jovem de 20 anos foi assassinada ao resistir a uma tentativa de estupro em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Sua morte foi reconhecida pela igreja como martírio. A cerimônia de beatificação ocorreu em 10 de dezembro de 2022 em Barbacena, cidade natal de Isabel. No dia seguinte, após a oração do Ângelus, o Santo Padre falou sobre a jovem. Questa giovane è stata uccisa nel 1982 a 20 anni. Esta jovem foi morta em 1982 com 20 anos, por ódio à fé, por ter defendido a sua dignidade de mulher e o valor da castidade. Que o seu exemplo heróico inspire sobretudo os jovens a testemunhar com generosidade a fé e a adesão ao Evangelho. Antes de Isabel, outros 2 mineiros foram reconhecidos como beatos no início do pontificado de Francisco. Inha Chica foi beatificada em 4 de maio de 2013 em Baipendi e
e Padre Vitor em 14 de novembro de 2015 em Três Pontas, sul de Minas Gerais. Os processos de beatificação de Inha Chica e Padre Vitor começaram em 1993 durante o pontificado de João Paulo II. As causas foram promulgadas por Bento XVI, mas as cerimônias de beatificação ocorreram já no pontificado de Francisco, algo visto como providencial pela afinidade entre o Papa e os dois beatos. Estamos lidando com Francisco de Roma, com Francisco de Três Pontas e com Francisca de Baipendi. E tem um tempo profundamente marcado pela simplicidade. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o beato Padre Victor é o rosto de sua santidade entre nós também. A maneira do acolhimento, da ternura, do despojamento, da vivência da providência santíssima. O mesmo se pode dizer também da nossa beata Inha Chica, dotado da mesma simplicidade, do mesmo amor, da mesma alegria do Evangelho, como diz sua santidade. Ambos, Inha Chica e Padre Vitor, eles são a expressão da alegria do Evangelho, como dizia o Santo Padre em sua primeira exortação. Em 2025, uma das mais emocionantes expressões da devoção mariana celebra 50 anos. A canção de consagração a Nossa Senhora, entoada por milhões de fiéis em momentos de oração e entrega, completa meio século, carregando consigo história, emoção e um profundo testemunho de fé. Você já deve ter ouvido essa música em alguma celebração. A melodia é de autoria de Fátima Gabriele, membro da comunidade da União de Mães na obra internacional de Schoenstatt. Muita gente vem contar histórias sobre a consagração, é muito interessante, histórias que a gente fica encantado, né? Olha, eu entrei de noiva com essa música, olha bonito, né? Meu marido estava falecendo, né, infelizmente, mas ele quis que eu cantasse essa música para ele na hora da morte. Foi neste santuário de Nossa Senhora de Schoenstatt, no Jaraguá, que Fátima teve a inspiração para a música da consagração de Nossa Senhora. Ela conta que leu a oração em um folhetinho e logo pensou na melodia, que ficou bastante conhecida. Cheguei em casa, percebi que eu tinha uma música já pronta, que encaixava, e fui trabalhando e ficou bonito. Ela é a oração de um jesuíta, Padre Zucchi, lá no início do milênio passado. Ele perdeu a mãe quando ele era ainda criança e vinculou-se filialmente a Nossa Senhora. Mesmo sendo criada em 1975, a canção só foi gravada por Fátima em 1992. Outras gravações a tornaram ainda mais conhecida. Em 1994, Maria do Rosário gravou e depois Padre Antônio Maria gravou também. Aí ela se tornou conhecida no Brasil todo. Eu me ofereço inteiramente, todo a vós. 50 anos depois, Fátima ainda canta a consagração todos os dias na missa do Santuário de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, e faz essa oração ser sempre mais conhecida. E a consagração a Nossa Senhora, ela é um elemento muito importante na igreja. A seguir, as últimas informações e o resumo do encontro das mães que oram pelos filhos e encontros com o Papa Francisco que marcaram a fé de uma família do interior de São Paulo. Estamos de volta com a Canção Nova Notícias. O encontro nacional do movimento Mães que Oram pelos Filhos segue até domingo na sede da comunidade Canção Nova, no interior de São Paulo. Milhares de famílias participam do evento. Os repórteres, vamos lá, Emerson Tersigni e Genilson Passetti, acompanharam o segundo dia da programação, não estão ao vivo? Então nós vamos acompanhar então um resumo do que aconteceu
nesta sexta-feira aqui na sede da comunidade Canção Nova. Acompanhem. De perto e de longe, aqui estão elas, as mães que oram pelos filhos. E eu estou muito feliz porque a gente pode trazer um grupo de 57 mães para participar desses momentos maravilhosos. Muito propósito e mãe num lugar só. Isso é tudo para nós. É um movimento que nos traz muita paz, muita segurança. O amor de Maria nos contagia aqui nesse espaço. E aqui, de fato, é um pedacinho do céu. Estamos vivenciando isso agora. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Mais do que um verso musical, uma verdade viva. O cumprimento da promessa de Deus a uma mãe que nunca deixa de rezar. Meu filho se envolveu com drogas. Eu fiquei sem notícias do meu filho 2 dias. E a gente falava todos os dias. Então eu enjoelhava e pedia para Deus, para Ele mostrasse uma luz, uma solução para mim. Eu queria meu filho de qualquer maneira. E hoje ele está bem, graças a Deus. O que a sua mãe representa para a sua vida, para a sua missão, para a sua caminhada? Tudo na minha vida. Se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. O movimento Mães que Oram pelos Filhos começou pequeno, lá em 2014. No entanto, a semente lançada na Arquidiocese de Vitória gerou frutos em todo o mundo. Vidas foram e são transformadas pela intercessão. Eu viajo pelo mundo falando com jovens, com pessoas sobre Jesus. E as mães do Brasil aqui me tocaram muito, pela sede que elas têm deste encorajamento, desta esperança. Eu celebro em estar aqui porque minha mãe rezou por mim, como Santa Mônica. Eu estou aqui por causa da minha mãe. E ao dividir a minha história, eu encorajo as mães, encorajo as famílias e os jovens e as crianças a não perderem a esperança. Pela oração, Deus trabalha o coração das mães e, por extensão, vai trabalhando o coração do esposo, daqui a pouco trabalha o coração dos filhos e eles confluem tudo para um mesmo lugar, a força transformadora do amor. Uma família do interior de São Paulo viveu momentos únicos ao encontrar o Papa Francisco em ocasiões diferentes nos últimos anos e compartilha as experiências que teve com o Santo Padre. Para essa família que ensina ao filho os princípios da fé enraizada no Cristo, a vida de João Paulo, portador da síndrome de Lee, é um milagre. Ele é o 6º caso da minha família com a síndrome de Lee. É uma síndrome neurodegenerativa, mitocondrial, é uma doença rara e ela acomete o sistema cognitivo, motor. O João, além dele estar com 16, geralmente não alfabetizam, o João Paulo está cursando o 3º ano do ensino médio B. A fé é o combustível da família e Wilber a experimenta no dia a dia. A gente às vezes se prende em algo menor, não que seja pequeno, um desenvolvimento humano, de saúde, não que seja, mas é muito maior o eterno, muito maior. E eu acho que essa mensagem que eu acho que as pessoas deveriam guardar bem. Não se prendam nos acontecimentos dessa vida que vai passar, que está passando. Vivam o eterno já agora. Sandra, João Paulo e Wilber viveram uma experiência extraordinária em suas vidas. Encontraram por 3 vezes com o Papa Francisco, em 2013, 2017 e 2024. Conta pra gente como que foi esse primeiro encontro, como que aconteceu. Em 2013, o Papa chegou no Rio, num dia chuvoso como hoje, muito frio, Passou aquela semana toda e nós acompanhando pela televisão todos os passos dele, E foi brotando aquela vontade de estar lá. Mas na época nós estávamos com bastante dificuldade, inclusive financeira, a gente não tinha condições de ir. Até que chegou um ponto que eu falei, pai e mãe, se é só mais malas de hora. Em 2017, o segundo encontro com o Papa foi na sacristia da Basílica de São Pedro. Francisco foi muito atento ao acolher Sandra e João Paulo. O último encontro foi na Praça de São Pedro.
Só podia um acompanhante, no caso. Aí Sandra, né, ela virou, não, eu já estive com o Papa uma vez, então vai você que nunca esteve, né? Aí nós fomos, né? E lá, mais uma vez, né, ele cumprimenta um por um, para e olha nos olhos e dá atenção e não é mais um que aperta a mão. Cada um é como se fosse o único que estava ali, né? E assim foi conosco, né? Quando perguntei a João sobre Francisco, a resposta foi imediata. Para mim, eu digo que foi o ato de deixar tudo e ir ao encontro do outro. E com esta bonita história desta família no encontro com o Papa Francisco, a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista em instantes, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa presidida pelo padre Marcelo Rossi. Celebração no encontro Mães que Oram pelos Filhos, que está acontecendo na sede da comunidade Canção Nova. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.